Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre localização e movimentação em mapas, croquis e outras representações gráficas. Eu trouxe para você um tabuleiro de xadrez, tudo bem? Para quem não está acostumado a usar o tabuleiro de xadrez, vai observar que cada peça ela possui uma localização, uma casa, tudo bem? Mais ainda, quando você observa, por exemplo, nas colunas, são representadas por letras. Nas linhas, são representações numéricas. Um tabuleiro de xadrez, ele tem 8 casas, tanto na largura quanto 8 casas no comprimento. Tudo bem? É uma 8 por 8. Então, cada peça, ela tem a sua localização conforme a movimentação. Por exemplo, quando você olha para a torre é uma peça do xadrez em que você movimenta ela perpendicularmente. A torre em particular que você está olhando, ela está na casa F4. A movimentação dela pode ser em qualquer uma das casas da coluna F ou em qualquer uma das casas da linha 4. Tudo bem? Veja, a gente vai movimentar essa peça, tá? A torre. Vou movimentar ela lá para casa K4. Observe, ó. Casa K4 significa dizer na coluna K e na linha 4. Tudo bem? Vou usar outro exemplo agora, o cavalo. O cavalo também tem um tipo de movimentação específica. Ele sempre se movimenta em L, né? 3 casas, 2 casas. 2 casas ou 3 casas, conforme for conveniente ali na jogada. Então, o cavalo movimenta em L. Tá. Ele está localizado na casa H6. Significa dizer lá na coluna H e na linha 6. Vou movimentar o cavalo. Quando a gente movimenta, vou movimentar lá para J5, que é onde ele pode movimentar uma das casas. Então, significa dizer que foi lá para a coluna J e para a linha 5. Tudo bem? Tá. Eu trouxe um outro exemplo para você. É possível que você já tenha jogado, por exemplo, o que a gente chama de batalha naval, tá? E aí, na batalha naval, eu também tenho uma espécie de localização. Só que agora é diferente. Você vai notar, por exemplo, que na batalha naval, eu tenho 2 eixos e são numerados, tá? O eixo da horizontal, que a gente reconhece, por exemplo, através do plano cartesiano, tá? Como sendo o eixo de X ou o eixo das abscissas, e você tem o eixo vertical, que a gente também chama de eixo de Y ou eixo das ordenadas. E aí, o ponto de encontro desses 2 eixos é o zero, ou o que a gente chama de origem do plano cartesiano. A partir dessa origem, você tem à direita, ó, números positivos, à esquerda, números negativos. Isso eu estou olhando para o eixo de X. No eixo de Y, de igual modo, você tem acima de 0 números positivos e abaixo de 0 números negativos. E aí compreenda que a partir, né, desses pares ordenados x e y, eu consigo determinar localizações. E aí, nesse jogo em particular, você vai observar o seguinte, ó. Veja, esse primeiro submarino, qual é a localização dele, ó? Veja que ele se encontra lá eu sempre vou olhar primeiro para a coordenada de x, aí na sequência para a coordenada de y. Veja a localização, ó, 5 e menos 4. Significa dizer que no eixo de x ele está lá em 5 e em y ele está em menos 4. Agora, observe esse outro submarino. Qual é a localização? Eu vou primeiro olhar para a coordenada de x e depois para a coordenada de y. Em x, qual é a localização? Menos 4. E em y, qual é a localização? 2. Portanto, esse outro submarino se encontra na posição menos 4 e 2. Compreenda que
Quando a gente trata de localização, sempre vai haver duas informações. Por exemplo, eu posso trabalhar com linha e coluna, posso trabalhar, ou o inverso, né? Coluna e linha, e a partir dessas informações eu consigo representar ou localizar objetos em um mapa, em uma planilha, em uma tabela, qualquer que seja o objeto que eu esteja avaliando ou a representação gráfica que eu esteja avaliando, tá? Quando a gente trata do plano cartesiano, aí você vai lembrar também que sempre todo ponto no plano cartesiano é dado por um par ordenado. Sempre a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Tudo bem? Nesse outro momento da aula, a gente vai reforçar a ideia de volume, em particular do cone. Para isso, me acompanha nessa animação. Veja, foi preenchido o volume do cone, né, o recipiente, e despejado no cilindro. Mais uma vez, o cone é preenchido com um certo volume de água e despejado no cilindro. Mais uma terceira vez, o cone é preenchido mais uma vez com água e despejado no cilindro. Muito bem. O que eu quero que você observe? Que existe uma relação entre o volume do cilindro e o cone. E é isso que eu vou te mostrar aqui na lousa interativa. Me acompanha. Veja, o que a gente sabe a respeito do cilindro? O volume do cilindro, ele é dado pela... Vou refazer aqui, ó. Você tem o círculo, né? Cuja medida do raio a gente chama de R. Então, o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Nesse caso em particular, a área da base ela é um círculo. E esse círculo é dado pela expressão π vezes r ao quadrado. Tá, mas o que eu quero que você compreenda e que você viu no vídeo é que o volume do cilindro, ele é justamente ou é igual a 3 vezes o volume do cone. Tudo bem? Foi isso que você conseguiu captar? Ó. O volume do cilindro é igual a 3 vezes o volume do cone. O que a gente quer determinar? O volume do cilindro a gente já sabe, área da base vezes a altura, ou especificamente eu posso representar como sendo π vezes r ao quadrado, deixa eu melhorar esse quadrado vezes h. Tudo bem? Esse é o volume do cilindro, tá? O nosso objetivo é o volume do cone. Então, o que eu posso afirmar? Ó? Que eu vou fazer? Esse 3 vai mudar e eu vou representar como sendo 1/3 do volume do cilindro. E aí eu tenho o seguinte, ó, volume do cone, tá? O que eu estou dizendo? Que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Como é que eu posso escrever isso? Eu escrevo da seguinte maneira, ó, o volume do cone, tudo bem? É 1/3. Aí a gente viu que é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, portanto, ó, π vezes r ao quadrado vezes h. Veja, o volume do cone é dado por essa expressão, ó, 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. Então, determinamos o volume do cone. Tá. Além disso, o nosso objetivo é determinar o volume da pirâmide. E aí, de maneira análoga, observa, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, a pirâmide e fazer a mesma afirmação. O volume da pirâmide representa 1/3 da área da base vezes a altura. Uma vez que a gente já sabe que todo prisma, para determinar o volume, a gente calcula a área da base, tá? E multiplica pela altura desse prisma. É natural que você vai lembrar o seguinte, ó, que todo prisma, ele depende justamente, o volume, né, vai depender justamente da base. Você tem um prisma, nesse caso em particular, um prisma quadrangular, você pode ter um prisma pentagonal, hexagonal, conforme a base, né, o que a base representa. A partir disso, calcular a área e multiplicar pela altura.
E aí, como eu disse, de maneira análoga, quando você olha, por exemplo, para a pirâmide, da mesma forma, você vai calcular o volume como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. E aí, aquilo que eu me refiro, ó, na pirâmide você tem, nesse caso em particular, uma pirâmide quadrangular, porque a base é representada por um quadrado. E aí você tem uma pirâmide, né, triangular, pentagonal, hexagonal. Para você determinar o volume, naturalmente vai depender da base desse sólido geométrico. Tudo bem? Muito bem. Nesse momento, a gente vai fazer uma atividade para reforçar aquilo que a gente viu a respeito de volumes. Tudo bem? Tá. Você vai abrir o seu livro lá na página 150, 151. Lá na lição 16, a gente vai fazer a atividade 3. Me acompanha. Veja, eu tenho duas... Diz assim o enunciado da questão. Observe o formato de duas taças usadas por um serviço de buffet. Sabendo que uma das taças tem o formato cone e a outra o formato de pirâmide de base quadrada. Aí, responda. Qual dessas taças possui o maior volume interno? Veja, a primeira taça você tem que é a representação de um cone, tudo bem? A segunda taça é uma pirâmide quadrangular, tá? O que a gente vai olhar para a base? No cone, você tem que a base é um círculo, e aí você observa os elementos, ó. O raio, 4,8 centímetros, e a altura está valendo 8,4 centímetros. Na pirâmide quadrangular, você tem que a medida do lado, pode até chamar de aresta, e isso representa 8,4 centímetros. E a altura dessa pirâmide mede 4,8 centímetros. Eu preciso determinar, saber qual das duas taças possui o maior volume. Eu já deixei pronto aqui, ó, por exemplo, a solução para o volume do cone, da taça em formato de cone. A gente viu na nossa aula que o volume é determinado por essa expressão. 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. O que eu preciso que você me acompanhe? Sempre, quando você for determinar esse volume, já olhe para os elementos. Qual a medida do raio? Qual a medida da altura? Tudo bem? E na questão em particular, qual o valor de π que ele quer que você use? Em geral, a gente sempre vai usar 3,14, tudo bem? Então, volta comigo aqui, ó. Eu tenho 1/3 para determinar o volume. O valor de π a gente está usando 3,14. O raio, observamos aqui, ó, vale 4,8. Nesse caso é r ao quadrado pela expressão, vezes a altura. Quando a gente realiza a conta, eu coloquei aqui, ó, o volume é aproximadamente porque vai dar mais de uma casa decimal. Eu usei só uma casa decimal, então eu tenho 202,5 centímetros cúbicos. Tá? Quando eu realizo agora o volume da pirâmide, o que você vai observar? Você vai sempre olhar para a base. Ah, a base aqui representa um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? L ao quadrado. Então, veja que sempre a área da base vai mudar em relação a, no caso, a base que você está calculando da pirâmide. Pode ser um triângulo, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Veja, nesse caso é um quadrado. Então a expressão é dada pelo seguinte, ó, volume é 1/3 de L ao quadrado. Quem é esse L ao quadrado? É a área do quadrado, multiplicado pela altura, tudo bem? Olha os elementos, ó. Você tem, a gente está chamando aqui, ó, que esse L, né, é o valor do lado, 8,4, e a altura 4,8. Então, substituindo, ó, 1/3 vezes 8,4 elevado ao quadrado multiplicado por 4,8. Encontramos como resultado, ó, o volume é aproximadamente 102,8 centímetros cúbicos. E aí, você já tem a resposta. Ó. Veja, você tem as duas formas, tudo bem? Um cone, uma taça cujo formato é um cone, e a taça cujo formato é uma pirâmide quadrangular.
Tá, através dos resultados, você observou o seguinte, ó. Esse aqui é o volume da pirâmide, 102,8 centímetros cúbicos. E agora você tem o volume do cone, que é 202,5. Naturalmente, quando você for responder, você vai observar que através dos cálculos, você tem que o volume do cone ele é maior. Tudo bem? E aí, foi fácil compreender? Ainda não? Respira fundo que nós vamos fazer algumas questões. Vamos exercitar. Muito bem, vamos à leitura da primeira questão. Observe o mapa. Qual é o estado representado pelas coordenadas -4 e 4? Letra A, Maranhão. Letra B, Rondônia. Letra C, Amazonas. Letra D, Bahia. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Vamos à resolução da primeira questão. O que você vai observar? A primeira coisa é as coordenadas. No caso, eu tenho aqui ó, o ponto -4 e 4. É natural que você lembre que quando você olha para o ponto, você associe a primeira coordenada a x e a segunda coordenada a y. E a partir daí, você vai olhar para o mapa, tudo bem? Veja, o ponto aqui, ó, esse ponto bem aqui que eu estou me referindo, ó, é a origem. Na parte direita, você vai observar bem aqui, ó, na legenda, ó, você tem números positivos, desse outro lado, números negativos, bem como aqui, ó, representando o eixo de y, aqui você tem números negativos e, naturalmente, aqui números positivos. A partir disso, você localiza o ponto cujas coordenadas -4 e 4. Então, me acompanha. Ó. Eu vou até trocar aqui a cor para a gente diferenciar. Ó. Primeira coisa que eu olho, x, -4. Então, estou bem aqui, ó, -4, tá? Tudo isso aqui é -4. Vou até passei direto. Agora, eu vou olhar para y. Y vale 4. Então, do mesmo modo, ó, vou passar bem aqui. Ó. O que você vai olhar? Ponto de encontro. O ponto de encontro está bem aqui, ó. Qual é o estado? Amazonas. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Parabéns para você que marcou a letra C. Vamos à questão 2. Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Para vender seus produtos, ela acondiciona-os em caixas maiores. A quantidade de produtos que Maria consegue colocar na caixa grande é: letra A, 4, letra B, 32, letra C, 72, letra D, 192. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Vamos à resolução da questão 2. Observe a seguinte situação. Ó. Ela produz, né, objetos na forma cúbica. Isso significa dizer que o objeto, ó, ele apresenta todas as arestas com a mesma medida, tudo bem? E ela coloca esses objetos nessa caixa maior aqui, ó, cujas medidas são 40 centímetros, 80 centímetros e 60, largura, comprimento e altura. E a gente quer saber justamente a quantidade que nessa caixa maior cabe esses objetos menores. Qual é a ideia aqui, ó? Concorda comigo que ela consegue, por exemplo, colocar os cubinhos aqui, ó, e eu preciso saber a quantidade que isso cabe. Qual é a ideia aqui? Eu posso justamente olhar para cá, ó, fazer 40 dividido por 10. Quando eu faço isso, eu encontro o quê? 4. Deixa eu tentar reproduzir aqui, ó, a caixa, tá? Só uma ideia. E aí, o que ocorre? Eu vou ter o seguinte, quando ela efetuar essa divisão, vai ocorrer o seguinte, ó. O que eu estou dizendo? Que nessa face aqui, ó, cabem 4. Então, vem aqui, ó, 4. Nessa outra face, eu consigo colocar quantos? Ó? Aí eu vou naturalmente dividir. 80 dividido por 10. Eu observo que a gente consegue colocar 10 unidades de cubinho. Então, bem aqui, ó, 80 dividido por 10, 8, né? Na verdade, 8, deixa eu melhorar, 8 cubinhos. Eu estou dizendo aqui, ó, cabem 4, cabem 8 cubinhos. Tá. Em relação à altura, eu quero saber a quantidade. Vou efetuar a mesma operação. 60, cada um cubinho mede 10, então 60 dividido por 10 é igual a 6. Significa dizer que essa altura vale 6. Ou então 6 cubinhos menores a gente consegue comportar aqui na altura. Tá, para determinar a quantidade, eu vou fazer a multiplicação dessa quantidade, ou como se fosse determinar o volume, né? E aí é o produto, largura vezes o comprimento vezes a altura. 4 vezes 8 vezes 6. E aí nós temos como resultado, ó, 4 vezes 8 vale 32, 32 vezes 6, correto? 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 3 vezes 6 dá 18, com que foi 19, ó, agora sim, ó, já vendo que eu ia errar, ó, 192. Então, o que eu estou dizendo? Que cabem 192 caixas menores. Aí, bora ver se a gente tem alternativa para isso. Alternativa, eu volto para cá. Ó. Opa, temos a alternativa correta, é a letra D. Tudo bem? Parabéns para você que acertou. Agora a gente vai para a leitura da questão 3. Observe que a questão 3 está lá no simulado 4, é a nossa questão 9, lá na página 156. Diz assim, um recipiente cilíndrico tem 5 centímetros de raio e 30 centímetros de altura. Contém 500 ml de água. O volume do cilindro é dado por... O volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Sabendo-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro e adotados π igual a 3, qual é o volume de água em ml que está faltando para completar o volume desse cilindro? Letra A, 400. Letra B, 1.250. Letra C, 1.750. Letra D, 2.250. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Vamos à solução da questão 3. Observe o seguinte, ó. A gente precisa determinar o volume do que está faltando completar. O enunciado vai dizer que já possui, né, o cilindro já possui 500 ml de água, tudo bem? Uma outra informação que a gente precisa guardar é que a cada 1 centímetro cúbico, isso corresponde a 1 mililitro de água ou a 1 ml, tudo bem? Uma outra informação é que a gente vai usar o valor de π igual a 3, tá? Bora lá. O que eu tenho? Eu preciso guardar essa informação. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso dessa informação. A medida do raio, 5 centímetros, e a medida da altura, 30 centímetros. Então, bora para essas informações. Raio, vou colocar bem aqui, ó, 5 centímetros, tá ok? Altura, 30 centímetros. A partir dessas informações é que a gente determina o volume do cilindro. Então, ó, a expressão, ó, volume π vezes r ao quadrado vezes h. Eu nem preciso repetir que esse volume é dado justamente, ó, pela área da base multiplicado pela altura. A base é o círculo, portanto, π vezes r ao quadrado. Bora lá. Eu tenho as informações, ó. O π, ele pediu para usar π igual a 3. O raio corresponde a 5 centímetros e a altura corresponde a 30 centímetros. A partir disso, a gente determina o volume. Então, eu tenho, ó, 3 vezes 5 ao quadrado vale 25, vezes 30. Então, o volume, eu tenho 3 vezes 25 dá 75. Como eu não quero mais errar a conta, né, vou fazer, cadê? Bem aqui, multiplicar por quanto? Por 30. Então, deixa eu ver, 75 vezes 30. Vou multiplicar por 3, depois eu acrescento 0. 3 vezes 5 vale 15, uma unidade. 3 vezes 7, 21, com o que foi 22, perfeito, acrescento 0 no final. Eu tenho 2.250. Não esqueça que essa unidade que nós estamos trabalhando é centímetros. Então, naturalmente, esse volume é dado em centímetro cúbico. Tá, ele deu uma informação muito importante. Ele disse que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Com base nisso, eu assumo que o volume do recipiente é 2.250 mililitros. Aí você diz, professor, ele afirmou que o cilindro possui, ele já tem alguma coisa lá dentro, e ele possui 500 ml de água. Quanto falta para completar? E aí a nossa conta é essa daqui, ó, 2.250 menos 500. Tudo bem? E aí, arme a conta, faça, tá? E aí o nosso resultado vai ser quanto? Deixa eu armar aqui, que eu não sei de cabeça mesmo esse negócio. Então, 2.250 menos 500. Correto? Eu vou encontrar como resultado 0, 5, e aí vai ter que emprestar, isso vai a 12, portanto 12 dá 7, subtrai uma unidade, 1.750, nesse caso 1.750 mililitros, tudo bem? Bora lá, temos a alternativa? 1.750 mililitros, a alternativa letra C. Parabéns para você que marcou a letra C, muito bem. Bora lá. O que eu aprendi hoje? Muito bem. Na aula de hoje, nós estudamos sobre localização e movimentação. Você observou que é importante, né, eu conhecer essas movimentações. Linha, coluna, mais ainda. Quando a gente olha, por exemplo, para o plano cartesiano, lembrar que todo ponto, então toda localização, é sempre dada por duas coordenadas. E principalmente que sempre, em cada ponto, a primeira coordenada que eu olho é para x e na sequência eu olho para y. Tudo bem? Você observou também que na aula de hoje nós estudamos ou tivemos a ideia relacionada a volume, principalmente ao volume do cone e ao volume da pirâmide.
você observou que o volume do cone, ele depende do volume do cilindro. E aí você vai lembrar que o volume do cilindro, né, é sempre a área da base vezes a altura. E aí, de modo geral, eu posso fazer a mesma afirmação em relação quando eu olho para a pirâmide, né, que é 1/3 da área da base vezes a altura, e a gente corresponde isso ao prisma. E aí o prisma, como eu disse de modo geral, a área da base vezes a altura. Tudo bem? Obrigado por ter acompanhado a aula de hoje e te espero na nossa próxima. Até breve!